Ah, grande Jandira, quanto tempo que eu não vejo. Oi, Olá, Jandira, bem-vinda. E aí, Zé, você está bem? Miguel, bem. Ana. Saudade de você, Jandira. Eu costumo ser pontual, eu chego um pouquinho antes e fico esperando, assistindo vocês. Não gosto de atrasar, não. Não gosto de atrasar, não. Também não gosto de esperar muito. Então, eu fico aqui, por aqui. É bom chegar mais cedo. É bom, Jandira. Eu não gosto dessa cultura que acho que tem que acabar de chegar atrasado nas coisas. No Rio de Janeiro, então, é um inferno, nossa. Você marca eu sou anti-gerúndio. Aquela, tô chegando, tô indo. Eu sou, assim... acho que eu sou a primeira assinatura do Manifesto Antigerundista, porque realmente... Não, é horrível isso. Rio e Brasília nisso são experts, viu? Os dois, tanto Rio quanto Brasília. Quando você faz uma festa de aniversário no Rio, você marca 3 horas da tarde, as pessoas chegam 10 horas da noite. Uma coisa assim, enlouquecedora. E ainda liga dizendo, estou chegando. Estou chegando, exatamente. O carioca está sempre chegando. Chega bem, mas está chegando. Jandira, a gente está terminando aqui. Acho que a gente podia Jandira um pouco também sobre essa questão do Lula não ter ido lá, não? Quem não ter ido? O Lula foi convidado para ir à Marcha para Jesus. Não foi, mas mandou uma carta bem bonita. E a gente estava aqui conversando um pouco isso. Se foi acertado ele não ir, a maioria está achando que foi acertado ele não ir, até no nosso chat aqui. E como essa relação aí da religião e da política, esse ano eleitoral que está chegando aí, também as eleições, como fica isso no Brasil hoje? Se você quiser opinar também sobre essa questão, fica à vontade. Não, eu, assim, olhando rapidamente, né, numa análise primeira, sem ter conversado com ninguém, eu acho que se ele for na Marcha para Jesus, ele tem que ir a todas as outras religiões também. Né? Ele teria que ir na marcha católica, ele teria que ir no terreiro afro-brasileiro, ele teria que ir nos budistas, teria que ir nos kardecistas, ou seja, ou ele vai a tudo, como um Estado laico que respeita e valoriza todas as religiões, ou ele não vai a nenhuma. Porque se ele for num terreiro, já viu como os evangélicos neopentecostais reagem, não todos, né? Porque evangélico não é tudo igual. Tem um segmento que usa a Bíblia para poder político, mas não tem nenhuma relação com os valores cristãos, e que fazem disso uma catapulta para crítica, para desqualificação e para as mensagens de ódio, né? Como a gente viu durante esse período. Então, ou ele vai a tudo, ou ele não vai a nada. Como o Estado é laico, aí é melhor ele não ir a nada do que ter que ir a tudo, e se faltar alguma, isso parecer uma visão parcial dele. Então, acho que ele fez certo. Respeita, manda uma carta, manda uma mensagem, mas não vincula o Estado a uma única religião. Né? Então, eu acho que ele está correto de fazer isso. Parece que o Miguel caiu. Miguel caiu. Muito bom. Eu não sei qual foi a opinião do Zé Barbosa, porque eu não estava assistindo, ele é da Igreja Evangélica. Pastor Barbosa deu uma aula aqui para a gente sobre... Inclusive, ele estava contando aqui a história lá de trás do surgimento da Igreja Batista, lá em 1600, estava contando toda a história. O movimento luterano, né? O movimento luterano, a religião, a relação com o Estado anglicano, eu acho que é uma história importante. Exatamente. Eu queria te perguntar, pastor Zé Barbosa, e aproveitando também aqui a deputada Jandira, sobre este ano eleitoral, as eleições municipais. Isso vem com uma carga forte novamente, né? A gente vai viver tudo isso novamente, né? Essa questão aí das igrejas e tudo. Como você está vendo este ano eleitoral? Se há mudanças do que foi esse período aí para trás, de 2022 até 2022, ou se a gente vai ver novamente esses grupos que se aproveitam de uma forma oportunista de suas relações religiosas para ascender aí ao poder. Eu acho que a gente vai ver de novo a mesma coisa. A gente está vendo isso aí. A gente está vendo, inclusive, personagens sendo preparadas com essa carga, como é o caso da Michelle Bolsonaro. A bela recatada do lar está voltando, e não só como bela recatada do lar e evangélica. Então, isso aí é uma coisa séria para a gente pensar.
Outra é essa inabilidade que a gente ainda tem desse diálogo. Né? A gente ainda está tateando para saber como dialoga. Como eu falei lá, antes da Jandira chegar aqui, aliás, a fala da Jandira foi perfeita nessa questão da laicidade, né? Ou vai a todas ou não vai a nenhuma. Né? E isso isso tem que ser sempre a regra. Né? Agora, ao mesmo tempo, é curioso isso, porque olha só como é que a sociedade que a gente vive. Se o Lula vai numa igreja evangélica, o pessoal do terreiro nem liga, tá tudo de boa. Mas se ele vai num terreiro, o pessoal evangélico pega no pé. Então, isso já mostra que o problema está de um lado. Tem um lado aqui da história que não está sabendo entender esse negócio. Outra coisa é entender essa realidade. E aqui, Jandira, só uma coisa na tua fala que eu nem discordo, mas só pontuar. Quando se fala dos neopentecostais, a gente tem que olhar também para aqueles que não são neopentecostais e que estão nessa base. Por exemplo, o núcleo duro do bolsonarismo não era neopentecostal. O núcleo duro do bolsonarismo era batista e presbiteriano. Os dois ministros terrivelmente evangélicos eram da igreja presbiteriana, que não são neopentecostais. Muito pelo contrário. Né? Aquele ministro que ficou 2 dias na educação lá, ele eu não batista. 2 dias é ótimo. Ficou 2 dias, porque descobriu que nem a tese dele então, assim, aquele que mentiu o currículo, né? Que falseou o currículo. Eu esqueci o sobrenome dele agora, mas... Não, mas ele falsificou o currículo dele, ele trouxe um currículo. Falsificou o currículo. Então, assim, o Decotelli, né? Decotelli. É isso. De tradição batista. Entendeu? A família Decotelli é uma família não no meio batista. Então, olha só, os terrivelmente evangélicos não eram. Porque o neopentecostalismo, Jandir, e você sabe muito bem disso que você está aí. O neopentecostalismo, se oferecer dinheiro, eles vão para onde for. Entendeu? Se o Lula chegar lá e chamar o Macedo, chamar essa galera e falar, ó, aqui é assim, eles na hora, caem no discurso de que Lula é do diabo. Agora, essa galerinha presbiteriana, batista, essa turma vai para o lado ideológico mesmo. Então, eles vão pegar nessa questão por exemplo, eu estou aqui em Campina Grande, na Paraíba, 4 anos morando aqui. Em Campina Grande tem o maior evento fundamental. Minas, Rio, Paraíba, você é danado. Exatamente. Hoje eu estou na Paraíba há 4 anos. Né? E aí, olha só, aqui tem o maior evento fundamentalista do Brasil, é aqui. E a base é o Encontro para a Consciência Cristã, que ocupa o mesmo espaço físico do maior São João do mundo, tá? E lota todos os dias. Então, é um negócio, sim, bem, bem potente. E a base do pessoal que vem para cá é presbiteriano, batista e Assembleia de Deus, que não é neopentecostal, é pentecostal. Então, a gente está lidando com uma gama de gente que está fazendo campanha o tempo todo contra Lula. Então, acho que também ele acertou muito em não ir, não só pela questão da laicidade do Estado, mas, como eu tinha falado antes, ele produziria uma imagem que a direita ia adorar, que é ser vaiado por uma multidão, e isso ia ser um negócio terrível. Mas a gente está aí diante de um desafio para 2024 e que eles também já estão pensando em 2026. Né? 2024 é uma préviazinha de 2026, onde eles vão vir com toda a força de novo com os mesmos discursos de sempre. Né? Então, a gente tem que estar realmente preparado, porque não é fácil, não. E aí eu tenho que tirar o chapéu para a dona Jandira Fegali, que não é incansável na luta há anos. Já teve meu voto quando eu morei no Rio de Janeiro. Né? Então, obrigada assim, pela declaração pública de voto. É um bom prazer declarar isso. Né? Então, é essa a realidade.
A gente tem que continuar firme nessa luta, porque não vai ser fácil. Agora, Zé, deixa eu, assim, cumprindo um pouco o papel aqui de quem pergunta, ao invés de responder, Ana, se você me permitir. Primeiro, assim, quando eu cito o neopentecostalismo, é o que a gente observa das principais lideranças que se expõem radicalmente, tipo Malafaia, Bispo Macedo e outros, que, de fato, descolam a fé, descolam e colocam no plano só da luta política, né? Eu conheço muitos batistas, muitos presbiterianos, que mesmo ideologicamente não sendo do nosso campo, mas tem alguma relação, de fato, com a Bíblia, com eles acreditam naquilo ali. Nos neopentecostais, eu não vejo nenhum vínculo de valores cristãos, ou de acreditar na Bíblia, ou de acreditar em nada. É apenas um instrumento para fazer política. Por isso é que eu situei mais neopentecostais, mas eu acho que o alerta é importante. É um alerta que mostra o seguinte, tem que conversar com todos, né? E aí vem a pergunta, como fazer? Porque na questão de Israel, por exemplo, o vínculo com a questão do Velho Testamento, a estrela de Davi, e uma luta contra o Lula foi muito absurda, né? Tentaram tirar a base do Lula a partir de um discurso que vinculava, na verdade, os mesmos princípios de limpeza étnica, de eliminação de um povo, de anexação de território, que eram os princípios da supremacia racial que o nazismo utilizava. Ele vinculou os princípios e nem falou do Holocausto, né? Ele falou de uma decisão de eliminação dos judeus. E essas igrejas que se vinculam ao Velho Testamento, a questão de Davi, o Deus da guerra, da eliminação e tal, foram para cima para desgastar o Lula. Então, eu pergunto assim, como fazer para que esse projeto humanista, generoso, de superação de desigualdades, de felicidade, de políticas públicas onde o Estado brasileiro entra, consegue chegar nesse público? Porque, é claro, a gente pode estar nos territórios onde tem muitos evangélicos, né? Mas eu acho que por dentro do culto, por dentro das igrejas, é uma coisa muito organizada, é muito orgânico. Então, assim, é o caso de trazer pastores progressistas para que nas suas falas dentro das igrejas modifiquem isso, adianta isso, não adianta, é pouco. É chamar dentro de um público popular e falar cada vez mais com o Lula presente. Qual é o melhor formato? A Operação de Evangelho já me procurou pedindo conversa com o Lula. Então, assim, a gente não sabe exatamente qual é o melhor formato, o melhor instrumento para superar as mentiras e fazer chegar esses valores no público evangélico. Essa, como o pessoal costuma dizer, é a pergunta de $1 bilhão, né? É isso. Essa é a grande pergunta há tempos, né? Eu estou nessa luta há mais de 30 anos. Né? E a gente está até hoje se perguntando como fazer isso. Mas, vamos lá, eu acho que há possibilidades, não há uma resposta pronta. Né? Algumas possibilidades. Só antes de te responder, eu estou vendo que chegou aqui o Rubinho Barrichello, dizendo, pastor de esquerda já visitou a China e Cuba, né? Aí, mais uma vez, o Rubinho Barrichello chegando atrasado. Mas ele, mais uma vez, o Barrichello chegando atrasado, né? Para reforçar o meme. Né? Porque, assim, em Cuba já tem seminário de teologia batista há 20 anos, 30 anos. Então, assim, o cara nem sabe o que está falando, né? Então, assim, a convenção batista em Cuba é fortíssima. Então, assim, o cara já chegou atrasado de novo, Rubinho. Da próxima vez você tenta melhor. Mas vamos voltar aqui para algumas possibilidades. E a China também não proíbe, não. A China também não proíbe. Não há proibição nenhuma. Ou seja, o cara está totalmente equivocado. Mas vamos lá. A questão toda, Jandira, é que, por exemplo, eu vejo como possibilidades. Primeiro, a gente tem que entender que não vai ser uma coisa a curto prazo. É um projeto para médio e longo prazo. Então, não adianta que isso não vai reverter em 2026, 2020. O problema nosso é uma lógica eleitoral. A gente quer que resolva na eleição. E a gente não tem projeto de nação. Né? Por exemplo, as comunidades eclesiais de base. O PT, falando agora do PT, o PT tem na sua formação, no tripé de formação do PT, a religião popular, uma leitura popular da Bíblia. Teologia da libertação. Então, você tem uma possibilidade a partir de um projeto de leitura popular da Bíblia.
que passa por isso aí que você falou, sim, por exemplo, investir nesses pastores mais progressistas para estar nesses lugares, formando núcleos, tá? Agora, é uma coisa que leva um certo tempo. Outra coisa, a gente está lidando agora, em 2024, com um projeto que começou na década de 70. Então, assim, a gente não está lidando com algo que começou agora. Esse projeto foi muito... Eu estou terminando um livro sobre isso, falando sobre esse projeto evangélico de poder que está sendo fomentado desde a década de 70, Jandir. Então, a gente não está lidando com... É uma coisa muito bem construída, muito bem iniciativa. Por exemplo, agora caiu a Ana. Por exemplo, essa questão da teologia que apoia Israel é uma teologia que chegou aqui no Brasil na década de 60. E ela foi sendo alimentada. É uma teologia chamada de dispensacionalismo, que atribui a Israel uma ideia de ser um relógio de Deus para a humanidade. Porque desde que Israel volta para o território em 1948, naquela ideia, essa teologia ganha força, ela volta como uma ideia de um cumprimento bíblico, de uma profecia, e aí vai atribuir a Israel todo esse poderio. E os Estados Unidos, que não são bobos, quando eles surgem na história, a história de fundação dos Estados Unidos, eles têm para eles a prerrogativa de ser o novo Israel para a Terra. Olha só que loucura isso. Então, essa conexão Estados Unidos e Israel passa pelo viés teológico. Então, só rapidinho, Miguel, só para terminar aqui. Então, essa teologia é atravessada pela geopolítica, e a gente continua isso hoje. Então, para desfazer isso, vai levar tempo. Então, tem possibilidade no trabalho de base, tem possibilidade de a esquerda começar a investir, porque eles investem nos formadores da direita. E a esquerda não investe nos formadores da esquerda, a gente não tem. Entendeu? Por exemplo, eu poderia estar rodando a Paraíba aqui todinha, eu não tenho dinheiro nem para ir para isso. Zé, você agora é candidato a vereador aí, né? Então, você agora é político, pastor... Pré-candidato, Miguel, pré-candidato. Pode falar que é candidato, não. Eu sou pré-candidato. Não, ia brincar com ele, que ele é pastor e candidato, e se deixar, só ele fala, né? A gente queria deixar a oportunidade para a Jandira falar um pouquinho também. Não, porque a Jandira que me perguntou, estava só respondendo. Eu sei, estou brincando. Muito bom. Jandira, só sair um pouco dessa seara da religião. O pessoal ficou muito preocupado com essa votação no Congresso. Eu não fiquei, não, eu achei normal na pauta de segurança pública de costumes, eu acho normal a esquerda perder, né? Mas, enfim, queria saber sua avaliação, né? Muita gente falando em mudança no ministério, problemas na articulação política, como é que você está vendo isso? Qual é a sua leitura? Desculpa, Miguel, falhou aqui, eu não consegui ouvir a sua pergunta, desculpa. Como é que você... Qual é a sua leitura sobre a derrota do governo nas votações que ocorreram agora, anteontem? Tá. Bom, primeiro, Miguel, foi uma sessão de terror, né? Eu não estava dentro do plenário, porque eu fraturei o pé, e essa semana eu não fui a Brasília, mas acompanhei e votei todas as matérias. E a sensação que eu tive é que o eleitor deve ter, que a sociedade deve ter, de ficar olhando aquilo sem poder reagir, sem poder entrar, sem poder falar, sem poder responder, para mostrar a verdade do que estava acontecendo e confrontar os absurdos que a gente estava ouvindo, né? Eu fiquei muito angustiada, eu ficava ligando para o líder, para os parlamentares, porque tem uma estratégia que se repete, né? Uma estratégia que se repete de fazer aquele mantra, né? Que a saidinha é liberar bandido para matar, que a questão dos crimes contra a democracia nas redes sociais era cortar a liberdade de expressão e censurar todo mundo, inclusive o povo. Ou seja, são coisas assim que, assim, de fato, a gente tem que enfrentar e enfrentar junto. Eu falei isso numa entrevista ontem, nós temos que enfrentar o senso comum.
Porque essa questão da segurança pública é um drama para a sociedade, mas jamais vai se resolver com a proposta desses caras, com o Estado puramente punitivo. E neste caso da saidinha, não era para preso por crimes graves, eram pessoas em regime semiaberto, de bom comportamento, que já estavam em progressão de pena, onde é feito estudo criminológico, e essas pessoas já saem para estudar e trabalhar e sairiam para ver a família em datas comemorativas. Era só isso que estava em pauta. Esse foi o veto do Lula, não deixar essa proibição acontecer. Qual foi o discurso predominante? Foi um discurso completamente falso, mentiroso. E o Lula já tem uma base fluida, não é uma base sólida, e nessas questões mais ideológicas que polarizam na sociedade, eles não vêm. E pior, os ministros do governo, que são do Centrão, que são ministros, eu não vejo atuar politicamente. Porque a pessoa está no governo, tem que ir para cima da sua bancada, dizer isso aqui é um veto do Lula. Falar a verdade, convencer e ganhar a sua bancada para votar com o governo. E a gente não vê essa intervenção política organizada para dentro do Congresso. Então é muito dramático, porque um veto desse, que era correto e muito importante, tem 129 votos. Até no nosso campo teve voto contrário. Candidatos a prefeito que têm medo de votar essas coisas. Como se esse voto ganharia a confiança do eleitor de direita para ele. Não ganha. Isso é uma ilusão. As pessoas têm uma história. As pessoas têm uma vida, e não é um voto que vai definir se a pessoa vai votar nela ou não, né? Então, a gente precisa enfrentar este senso comum. Se a gente não tiver coragem de fazer isso, a gente não anda, a gente não evolui. Até a minha comunicação perguntou: você vai se posicionar nisso publicamente, já que você não estava no Congresso? Eu falei: vou. Escrevi e me posicionei, porque a gente precisa fazer a disputa política e ideológica sobre isso. Eu vou apanhar na rede social. Aliás, basta eu dar bom dia para os bolsonaristas entrarem e já me agredirem. Isso aí não muda. Mas é óbvio que ia ter crítica, agressão, mas você tem que se posicionar, porque na história foi igual o impeachment da Dilma. Eram milhões na rua contra a Dilma pedindo impeachment, e a gente pulou na frente para mostrar que era golpe, e a história mostra a nossa coerência, não é aquele momento, é a história, né? Essa votação vai gerar uma grande tensão dentro do sistema carcerário. Não adianta ter bom comportamento, porque não tem nenhum benefício. É muito ruim tudo isso. E a reinserção vai ser muito mais atrasada. E tem muitas mulheres que vão ver seus filhos, que amamentam seus filhos, que vão... É um absurdo. E se você olhar a estatística de quem não volta, é mínima. E de quem comete algum delito é 0,00 alguma coisa. Então, você vai tirar o direito de milhares por conta de um delito. Aí eles ficaram dando exemplo daquele policial que levou um tiro no rosto, que podia ter sido de outra pessoa, né? Então, assim, é muito duro viver esse Congresso, vocês não têm ideia de como é difícil. Agora, pelo menos, a gente tem um governo, né? Antes a gente nem tinha, eles já estavam lá, mas essa correlação piorou, porque com orçamento secreto, com a divisão do país, o Congresso piorou, aliás, sempre piora, né? Eu tenho muita esperança de que o próximo tenha alguma melhora, né? A depender muito do desenrolar do governo Lula, do que a gente consiga virar de opinião pública, mas se a gente não tiver coragem de enfrentar, não tiver uma estratégia de plenário, de comissão, unidade no nosso discurso e uma estratégia de comunicação ampla, para além da presença no território, não tem como virar isso. Não tem. Eu estava dizendo ontem, eles todos da extrema-direita subiram à tribuna para falar a mesma coisa sobre os mesmos 2 vetos. É um discurso arrumado, planejado e repetido. A gente entra no plenário, cada um fala de uma coisa. Cada um foca numa coisa, a gente não tem alvo. Comunicação é repetição, vocês sabem disso. É o que bate. É a mesma comunicação no plenário, tem que ir para a rede social, naquela semana todo mundo junto. A gente consegue alcançar 50, 60 milhões de pessoas se fizer isso. Mas a gente não consegue construir uma estratégia dessa, que eu já cobro há muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter a coragem de enfrentar esse senso comum, segundo, ter uma estratégia de atuação política e de atuação de comunicação. Muito bem. Aninha, tem um superchat. Eu preciso ler aqui os superchats, que chegaram vários e a gente agradece muito.
Alguns vão virar pergunta, talvez a gente vai administrar o tempo e ver como vai ficar. A Verônica diz, o voto da Rosária, Maria do Rosário, e do Contarato, do senador Contarato, foi uma covardia, na opinião dela. Aqui também, superchat do José Cruz, se os candidatos de Lula vencerem no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Recife e Porto Alegre, já seria um avanço? No Recife e no Rio, é mais possível? O que acham? Mas daqui a pouco a gente volta. Não vamos responder ainda. A gente volta e agradece ao superchat. Também tem a Andréia Cristina, e ela diz o seguinte: sabemos muito bem que milícias estão usando igrejas e assim vendendo votos quando a justiça e a política terá a coragem de agir. Até quando será permitida a quebra de decoro, desmoralização do Congresso? Acho que é isso que ela quis dizer. Obrigada também para a Andréia. Temos um outro superchat, chegou um monte aqui enquanto a Jandira falava, do Fuad. Ele diz, a história mostra que todos os regimes hostis à democracia e à liberdade no mundo, como o fascismo, o nazismo e até o racismo, usaram o discurso religioso como uma escada para alcançar o poder. A gente agradece também o Fuad pelo seu comentário. Aqui também, Neura mandou, sou paraplégica até esquerdista, lulista, sindicalista, engenheira mecatrônica. A gente agradece também pelo comentário. Esse aqui chegou, no começo, quando a Jandira chegou aqui, ele fala o seguinte, Jandira, se o diabo é o pai da mentira, o que dizer da bancada evangélica que votou em peso pela liberação das fake news, inclusive fake news que podem resultar em mortes e tragédias? Não seria a hora desse confronto? Eu entendi da pergunta dela o seguinte, seria a hora de confrontar também esses grupos ligados, né, igrejas que estão no parlamento e que acabam, dessa forma, defenderam aí o uso de fake news. Mas antes de voltar aí a palavra para a deputada Jandira e também deixá-la à vontade para comentar essas perguntas, eu queria compartilhar aqui com o nosso chat uma matéria, um artigo da deputada Jandira sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que saiu na Carta Capital, em que ela diz que a tragédia no Sul precisa virar a chave. Queria, Jandira, se você pudesse também comentar um pouco essa questão, do que você quis dizer com isso. Esse é um tema que é presente todos os dias aqui no jornal, a gente tem falado muito sobre a questão do Rio Grande do Sul, o Brasil todo está falando, e essa matéria sua, esse artigo seu é bem importante nesse sentido. Eu queria dividir as respostas com o Zé Batista, né? Porque tem algumas perguntas aí que ele consegue responder melhor do que eu. Né? Isso. Mas, primeiro, assim, André perguntou se na hora de confrontar. A gente tem feito isso. A gente tem confrontado, denunciado, falado, os embates de plenário expressam isso, a gente tem feito isso, né? Mas eu acho que o que a gente precisa mesmo é dar uma resposta definitiva. Por exemplo, o que se derrubou no veto agora, manteve-se o veto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi quem vetou a criminalização da comunicação massiva contra a democracia. Ele que vetou. Nós tentamos derrubar o veto do Bolsonaro. E ele, por que ele vetou? Porque ele estava se aproveitando desses crimes. Né? Ele não queria ser penalizado. Ele não está inelegível por acaso, porque ele fez isso. Contra a urna eletrônica, com embaixadores, usando a estrutura política de comunicação do Estado brasileiro para desqualificar e violentar a democracia brasileira. Então, como ele se utilizava desses crimes, ele vetou a possibilidade de criminalizá-los. Né? E a gente não consegue derrubar o veto, o que é mais grave, porque, pelo menos nessa questão, e não estava em jogo a liberdade de expressão de ninguém, apenas criminalizar a comunicação em massa contra o Estado Democrático de Direito, isso é muito chocante, até porque o Congresso reagiu ao 8 de janeiro de forma unificada, exceto o PL, a turma bolsonarista, todos reagiram fazendo a defesa das instituições da democracia. Como é que numa hora dessa não se derruba um veto desse? Né? Então isso é muito chocante. E a denúncia foi feita, vários falaram. Agora, o que eu acho? Acho que nós tínhamos que conseguir avançar na regulamentação do ambiente digital. Essa seria a resposta definitiva. O PL 2630, ele não impede a liberdade de expressão, ele não censura ninguém, apenas ele diz o seguinte, a internet não pode cometer crime.
crime contra a saúde pública, que é o que ela diz que pode matar as pessoas, crime de racismo, crime contra nenhuma etnia ou religião, crime contra a mulher, crime contra a criança e adolescente, crime contra a democracia. É isso que está se tentando regular. E regular de uma forma assim, muito ampla, uma regulação que responsabiliza o conteúdo, mas responsabiliza a empresa, ela tem que ter mecanismo de retirada e tal. Então, assim, nós precisamos dar uma resposta definitiva a isso, definitiva, com a regulamentação das plataformas. Como o Congresso não quer avançar nesse momento, vai avançar o Supremo Tribunal Federal. Aí depois reclamam que o Supremo invadiu competência, né? Mas vai avançar pelo Supremo Tribunal Federal para as eleições de 24, tem que avançar, senão nós vamos entrar numa eleição com esse jogo aberto, né? Segundo, em relação à questão de milícia e política de segurança, isso também tem sido muito falado, né? Principalmente por causa das denúncias e depoimentos sobre o crime da Marielle. Esse tema voltou à pauta com muita força, né? E o Ministério da Justiça assumiu algumas tarefas para ele. Só que a Constituição tem alguns defeitos, e um deles é o artigo 144, que não dá à União maior responsabilidade sobre a segurança pública. E é um artigo que nós precisamos mudar, conseguir votar e mudar o artigo. Eu mesmo já estou elaborando uma proposta para esse artigo 144, porque a União não tem, na segurança pública, está tudo centralizado para os estados. E tem crimes que nos estados ele não vai se resolver, como o da Marielle não se resolvia, né? Em relação às eleições, eu acho que aí o pastor Zé Barbosa pode falar melhor, mas, de fato, todos os regimes autoritários se utilizam da religião, né? A Igreja Católica, por muito tempo, foi colada no Estado, né? Basta olhar para a Idade Média, para a Inquisição, e basta olhar para todos os processos no mundo, né? Realmente, a religião é um instrumento que se usa como instrumento de acolhimento, de sensação coletiva, de pertencimento, de prestação de serviço, usa a fé como saída, ao invés dos homens darem a saída, a fé é a única saída. Então, eu acho que é um discurso ideológico forte e que utilizam mesmo. E eu acho que o pastor respondeu há pouco que isso vai continuar, mas é uma resposta que ele pode complementar. E eu falo do artigo. Só um pouquinho aqui, isso aí, Jandira, é que a questão da religião, ela tem um elemento que a política não tem, que é a inquestionabilidade. Entendeu? Então, assim, quando eu tenho o apoio da religião, eu tenho o apoio da divindade. E aí eu estou falando de qualquer religião. Qualquer religião. Por que os líderes religiosos, por exemplo, fazem o que fazem? E aí, seja qualquer religião, ele tem um aval da divindade. E aí se torna inquestionável. Então, isso para um regime ditatorial é o melhor dos mundos. Eu tenho o apoio daquele que não pode ser questionado. E aí eu vou até parar por aqui para não falar demais, mas acho que é bem por aí. Né? Já que eu estou indo para a campanha, deixa eu falar um pouco aqui e deixar isso. Mas é isso, é a inquestionabilidade. Isso, para mim, acho que é o principal elemento desse fator da ligação das políticas com as religiões, com os governos autoritários e ditatoriais. Em relação ao artigo, Ana, que você pergunta, esse artigo da Carta Capital foi no sentido, primeiro, de reforçar a unidade agora no socorro, na emergência, na união de todos. Isso nós escrevemos. Mas esse tem sido um discurso muito comum. Mas eu aproveito nesse artigo para falar um pouco das escolhas que a sociedade tem que fazer, né, em relação aos projetos que estão em confronto, né? Há projetos em confronto, do Estado mínimo, do Estado austero, do Estado que coloca o fiscal acima da vida e da política pública, aquele que privatiza, aquele que não mantém, não previne, não coloca recursos e nega a ciência, né? E há um outro projeto que a sociedade precisa construir e fazer essa escolha, que é aquele que investe, que previne, que acredita na ciência, que acredita na crise climática e que bota o Estado como responsável por essa infraestrutura, por essa logística e pela defesa da vida. Então, eu confronto esses projetos dando os exemplos do que foi o governo Bolsonaro, do que tem sido o governo Eduardo Leite e a prefeitura, por exemplo, de Porto Alegre, né? Porque nós precisamos virar essa chave. Essa chave não está todo mundo igual nessa história.
né? A maioria, pela pesquisa, já reconhece a crise climática, a questão climática, como um fator importante na tragédia do Rio Grande do Sul. Nós já vivemos aqui no Rio, a região serrana, quer dizer, a Baixada é toda hora, choveu, alaga, né? E muita gente perde casa, desabriga e tal. Região serrana, em 3 cidades, morreram quase 900 pessoas, aqui em 2011. Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. O Miguel acompanhou isso. 3 cidades, quase 900 mortes. Os desabrigados, as coisas que caíram. Oi? Só um segundo aqui. Eu estava em Teresópolis nessa época. Eu sou de Teresópolis. Eu estava lá no dia dessa tragédia. Só para dizer isso, é um negócio absurdo. É um negócio desesperador. Nós já vimos esse sofrimento. Ano passado, quer dizer, em 2023, morreram mais de 200 pessoas. Né? 2024 foram pouquíssimas. Cada vida importa muito, mas eu só estou comparando as intervenções no sentido de prevenir. Então, assim, quando eu olho para o Rio Grande do Sul, eu olho para o Rio de Janeiro, eu olho para São Paulo, isso pode acontecer em todo lugar. E é muito desesperador que esses governos que se dizem próximos do povo atuam contra a prevenção, negando que essas coisas vão acontecer, botando o ajuste fiscal acima da defesa da vida, tirando o Estado dessa história. Você veja, de 23 bombas, só 2 funcionaram, falta de manutenção. Então, o que eu quis mostrar é o seguinte: há escolhas que a sociedade tem que fazer. E ela tem que escolher um projeto de país, um projeto de Estado e um projeto de cidade, que nesse momento acho que está muito claro qual deve ser a escolha, mas nós temos que provocar essa consciência e essa reflexão na sociedade para ela começar a fazer escolhas corretas, principalmente no ano eleitoral, que está aí, né? E que a gente precisa olhar para isso. Muito bem. Aninha, vamos encerrar o bloco já, né? Já demos aqui meia hora com a Jandira. Liberar o Zé Barbosa, liberar a Jandira, Ana. A Jandira quer fazer alguma consideração final? Não, apenas agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição. Essa é a mídia que a gente fala o que pensa, né? Em outras, em algumas, a gente nem chamado, não sou nem chamada. Eu tenho veto editorial em algumas mídias, né? Mas isso aqui sempre é um espaço de troca, a gente depois divulga na rede social, amplifica. Isso tudo ajuda muito e eu quero agradecer o convite e estou sempre à disposição para fazer essa troca e esse aprendizado junto com vocês. Surgiu agradecer as pessoas, né, que nos acompanharam. Jandira, desculpe, tem uma pergunta para você, na última hora aqui, antes de ir embora, se puder responder. Jandira, que estratégia você sugere para termos uma voz mais unida e fortalecer nossas questões? Olha, primeiro eu acho que as pessoas têm que triar as informações, saber triar. Isso é uma dificuldade que o povo brasileiro tem, né? De triar. Ele vai reproduzindo sem triar, sem ver se é verdade, vai mandando para fora notícia falsa. Segundo, a gente tem que divulgar mais as entregas do nosso governo, né? E nós temos que enfrentar e disputar política e ideologicamente o que está acontecendo no país, nas cidades e nos estados. E para isso é o que eu digo, nós temos que fazer a disputa na política, o governo também tem que fazer isso, temos que fazer a disputa dentro dos territórios e a disputa numa estratégia unificada de comunicação. Porque isso também ajuda a mobilizar a sociedade. O movimento social está indo pouco para a rua. Precisa voltar. Nós precisamos ter mais gente na rua, como sempre tivemos, fazer grandes mobilizações por pautas corretas, por pautas justas. Não, existir o governo Lula não impede a cobrança, nem impede a manifestação, e eu acho que a gente tem que se manifestar na defesa daquilo que a gente acredita. Então, se a gente não unificar essas estratégias, a gente vai ter dificuldade de dar esse salto. Muito bem. Deixa eu só ler uns comentários aqui, então, para vocês verem aqui, a repercussão foi muito boa, teve muito comentário nessa live. Aqui, a religião, principalmente o bom uso do cristianismo, é agregar conhecimento, aproximação, crescimento. Aqui tem a... Eu diria para o Júlio que se Jesus estivesse aqui hoje, ele teria sido assassinado por esses caras. Provável. Aqui, do pastor Zé Barbosa, que bom contar com tua fé, estudo e crítica e tudo. Você é necessário. Gente que crê é gente que cria. Então, bora criar o progressismo religioso também. Obrigado, Juliana. Tem aqui um comentário da Michael Elford. Deputado Jandira Fegari, por favor, a PEC do deputado Flávio Bolsonaro querem privatizar as praias do Brasil só para os ricos. Veja que absurdo. Como ficam os pescadores e a fauna das praias do Nordeste? Vocês viram isso, né? Esse projeto que o Flávio Bolsonaro está encabeçando no Senado.
nós já fizemos a denúncia, eu já encaminhei para o Jacques Wagner e para o Randolph, porque eu acho que a Marinha tem que entrar nisso. A Marinha tem que entrar nessa disputa. Se tudo é de Marinha, isso é um bem público, isso não pode ter essa intervenção para especulação imobiliária, para projetos privados. E esse é o passeio mais democrático, é o direito mais democrático do povo no lazer e é fonte de trabalho, como dizer, dos pescadores e tal. Então, acho que nós temos que atuar para cima do Senado, mas botar a Marinha nessa jogada também. A Marinha tem que entrar nessa disputa. Contra esse projeto que está circulando no Senado. Aqui, ó. Beatriz Pentel, excelentes convidados. Haroldo Larcher, querido Jandira Fegali, boa noite. É uma alegria te ver por aqui. És uma referência para mim. Obrigada, Haroldo. Baita live. Ed Santos, vive mídia progressista. José Geraldo Rezende, as religiões começam a ser usadas como biombo para projetos de políticos totalitários, quando a política laica perde legitimidade. É isso mesmo. Concordância total. O Fuad. Jandira, você não acha que chegou o momento de implementar uma lei que proíba partidos hostis à democracia com o dinheiro do povo? Aí já complicou, né? Porque a existência de um partido faz parte da democracia. O que a gente pode proibir são as ações criminosas que eles implementam, né? Por exemplo, um partido nazista não pode ter no Brasil, por exemplo. Isso já é proibido pela própria Constituição, né? Agora, um partido de extrema-direita que defende seus valores, ele pode até defender, mas se cometer crime, aí tem que pagar por isso. Eu acho que é dessa forma que a gente deve agir. Tá bom. Agora podemos finalizar. Quer falar alguma coisa para fechar aí, Zé? Só mandar um abraço, agradecer aí, Miguel e Ana, e o privilégio de dividir a bancada com a Jandira aqui. Que saudade de você, Jandira. Obrigadão por tudo aí. Tamo junto. Aproveite São João de Campina Grande. Já começou ontem. A maravilha. Eu sei. Passando inveja, né, gente? Ah, faz. Eu nunca fui no São João de Campina Grande, mas eu tenho que ir. Estão convidados, tá? Quem quiser chegar... Eu que sou a mulher da cultura, para ver São João aí. É só chegar. Tá bom. Beijo, gente. Bom final de feriado. Obrigada. Ana, um beijo para você, Miguel. Estamos juntos aí. Tchau, Jandira. Beijo.